Olha, o ano da eleição é muito importante para a população. Nós precisamos refletir, rememorar, conhecer a conduta daqueles que buscam o voto. Porque na campanha, as promessas, os compromissos são palavras soltas ao vento. Nós estamos acostumados. Nós temos que procurar, nas janelas das mentiras, alguma verdade durante a campanha eleitoral. Mas é mais importante buscar saber como se comportou o candidato que quer o voto. Por exemplo, no Paraná, o Banestado era um patrimônio incrível do povo paranaense. Quando eu assumi o governo em 87, era o 17º banco do país. Depois, quando deixei o governo, era o 7º banco no ranking nacional, o 2º banco estatal, um patrimônio extraordinário do Paraná. Ajudava o governo de forma significativa. Estradas, ações sociais, as entidades eram beneficiadas, a cultura, enfim, um instrumento poderosíssimo de fomento da indústria, do comércio, uma alavanca fundamental no desenvolvimento do Paraná. Ele foi sendo dilapidado e depois ele foi vendido. É preciso saber quem ajudou a vender o Banestado, quem concordou com esta venda, quais foram os deputados na Assembleia que aprovaram a venda do Banestado. Depois nós tivemos um outro episódio também histórico no Paraná, a tentativa de se vender a Copel. A Copel é outro patrimônio. Eu sempre considerei a Copel a empresa de energia mais competente do Brasil. Quando eu era governador, era isso que eu dizia no Brasil todo. Pois bem, queriam vender a Copel. E muitos desses candidatos que estão aí pedindo seu voto, votaram favoravelmente à venda da Copel. Nós fizemos uma grande passeata pelas ruas de Curitiba, temos as imagens, com um carrinho carregando milhares de assinaturas para uma ação popular. Eu fui um dos primeiros subscritores, se não o primeiro, desta ação popular para impedir a venda da Copel. Eu me lembro, estava aqui em Brasília numa noite e me telefonaram da Assembleia pedindo que eu fosse urgente ao Paraná, que fretasse um avião e fosse ao Paraná para tentar salvar a Copel, que queriam vender. Eu fretei, do meu próprio bolso. Cheguei já à tarde da noite, quase madrugada, em Curitiba, na Assembleia, para convencer 2 deputados, a fim de que não votassem pela venda da Copel. Olha, usaram de artifícios da ausência de escrúpulo para convencer deputados e vender a Copel. Na justiça se impediu, a Copel não foi vendida, mas quiseram vender. É preciso saber agora, na campanha eleitoral, quem eram os deputados que estavam se vendendo para vender a Copel. Ora, nessas 2 últimas semanas, 2 grandes revistas do Brasil trouxeram reportagens de grande impacto. Uma, esta aqui, a revista Isto É, relatório do Mensalão, trouxe de volta para a ordem do dia o grande escândalo de 2005, o Mensalão, uma organização criminosa que assaltou dinheiro público em nome de um projeto de poder de longo prazo. Está aqui, são 40 denunciados no Supremo Tribunal Federal e que devem ser julgados. E rapidamente, de forma implacável, é o que nós desejamos. Não existe mensalão, não existe mensalão. As imagens por si só não falam. Não existe crise mundial, não existe, é só uma marolinha, só uma marolinha. Não, a Dilma não, Dilma. Zé de seu, Palocci, genuinamente desonesto. Aliás, desonesto. Presidente do Irã. Não, pressal. A outra da revista Veja, mais recente, desta semana, caiu a casa do tesoureiro do PT e fala no escândalo de 31 milhões de reais que foram transferidos para o Caixa 2 do PT e para enriquecer petistas
e, sobretudo, ajudar a campanha do presidente Lula em 2002. É o escândalo da Bancop, uma cooperativa dos bancários no estado de São Paulo. Milhões foram desviados e os bancários foram enganados. Quais as providências que serão adotadas agora para defender as famílias lesadas? Trabalhadores que buscaram lá no fundo do seu caixa pobre alguns tostões ao final de todo o mês para pagar a prestação de uma casa própria, de um imóvel próprio, de um pequeno apartamento, e foram lesados porque foram roubados. Isto aqui é um assalto à pobreza, gente humilde sendo explorada. 31 milhões desviados para o Caixa 2 da campanha de Lula em 2002. É o Ministério Público que está dizendo isso, não é a revista, não sou eu. É o Ministério Público, a promotoria, que investigou, quebrou o sigilo bancário da cooperativa e verificou a transferência desses recursos. E constatou este assalto ao dinheiro público. Isto é muito importante para o país. Nós não podemos ignorar mais esses fatos. Olha, há uma anestesia geral que faz com que a maioria da população esteja dormindo, alienada. Não estão vendo o que está acontecendo no Brasil. É preciso ter olhos para ver isso. No dia em que o Brasil acordar, bastam 2 capas de revistas como estas para que se provoque um grande impacto nas urnas e as coisas mudem. Então é preciso dizer: acorda, Brasil! Olha, na última semana comemoramos o centenário de Tancredo Neves. Se ele estivesse vivo, estaria completando 100 anos de vida. Foi um momento fantástico da história do Brasil. Tancredo foi um líder na fase de transição para a democracia. Ele sempre foi considerado um homem cordial, um homem da boa convivência, da negociação política, da contemporização, um conciliador. Mas o que eu destaco na sua trajetória histórica, sobretudo, é a luta pelas liberdades democráticas. Tancredo sempre reagiu com muita ênfase e competência contra o autoritarismo. E a sua presença na história do Brasil foi fundamental nesse aspecto, na luta pela redemocratização do Brasil. A sua participação na campanha das diretas foi memorável. Fizemos aqui no Senado uma sessão solene em sua homenagem. Depois eu participei também em Minas Gerais da inauguração da cidade administrativa Tancredo Neves, construída pelo seu neto, governador Aécio Neves, que transferiu a sede do governo para essa localidade, uma grande obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Queremos destacar a presença de Tancredo Neves em Curitiba, no primeiro grande comício por eleições diretas. Tancredo era uma figura excepcional. Quando ele discursava de improviso, tinha essa impressão de estar lendo. Perfeição retórica intocável. Essa comemoração, ela se justifica. Se justificou plenamente. Por isso dela participaram artistas como Fafá de Belém, que cantou o hino nacional, e Milton Nascimento, que cantou canções que nos fizeram lembrar com emoção da campanha Diretas Já.